de acordo. E aí, enquanto a gente vai se apresentando, né, pelo chat, a gente vai... Eu vou chamar outras pessoas da coletiva de comunicação da ANA, né? Eu vou chamar o Marcelo, a Viviane e a Ellen, para contar um pouquinho para a gente, né? Assim, qual é a trajetória, o histórico dessa caminhada até aqui, né? Aonde isso começou, desde quando a comunicação ela vem acompanhando, né? Uma reflexão crítica, pois a comunicação é um direito, então como que a gente garante esse direito? E aí, desde quando que isso vem acompanhando o movimento agroecológico e quais foram as ações da ANA na comunicação nos últimos períodos, né? Entendendo que agora a gente está nos 8 primeiros meses de uma retomada, né, de um projeto político de país popular, alinhado com as nossas perspectivas e com o que a gente acredita. Então, qual que é o lugar desse encontro, qual que é o lugar da realização do Congresso Brasileiro de Agroecologia e de tantos outros movimentos nesse novo contexto político que o Brasil se encontra? Vou pedir para vocês irem mandando as suas contribuições e perguntas no chat. Depois dessa primeira exposição da Ana, a gente vai ter um tempo de debate, e aí a gente segue com a nossa prosa. É isso, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Seguimos com a Vivi. Oi, gente, boa tarde. Vocês conseguem me ver e ouvir? Eu te escuto, mas não vejo, Vivi. Mas não me vê? Também. Gente, o que Nos acontece? vendo também. Não está vendo, ninguém está me vendo. Só ouvindo. Quando eu quero ser vista, eu não sou vista. É uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu acho que talvez o fato de eu estar gravando, deixa eu ver, pode estar resultando nisso, porque aparentemente aqui para mim está tudo ok. Vou fazer o seguinte, para não tomar mais do meu tempo, vocês vão ficar aí imaginando quem não me conhece como eu sou, e depois eu tento entrar aqui, não sei o que aconteceu, estava funcionando super bem. É ruim falar assim, né? Eu vejo vocês, mas vocês não estão me vendo. Bom, primeiro eu queria agradecer por vocês estarem aqui. Meu nome é Viviane Brochari, eu sou assessora de comunicação da Articulação Nacional de Agroecologia, da ANA. Eu passei batom para falar com vocês, fiz trança, fiquei toda bonitinha, tomei banho e tudo, mas o Zoom quer me boicotar. Queria agradecer de coração vocês estarem aqui. Tem muita gente que a gente já conhece, né? Eu estou vendo aqui, está o Hugo, está a Rosa, está a Indy, está a Nath, está outra Nath, está a Érica, a Lisele, oi Liz, tudo bom? Estou vendo todo mundo aqui no chat. Estou vendo muita gente também que está chegando, que eu posso não conhecer pessoalmente. Tem a Paola, tem o Luiz. Então, muito contente aqui de vocês estarem. Como a Titi falou, esse é o primeiro encontro que a Coletiva de Comunicação e Cultura da ANA está promovendo. A nossa ideia é trazer temas vinculados à comunicação para a gente ir trocando com os nossos pares, né, com vocês, no intuito da gente ir fortalecendo o que a gente está chamando dessa comunicação agroecológica. Esperamos assim, que ao longo do tempo a gente vai esquentando melhor os motores, no sentido de aprimorando também, né, a nossa forma de fazer esses encontros. Inicialmente, a gente pensou originalmente em algo bem menor do que isso, né, no sentido de que a gente não imaginava que tantas pessoas teriam interesse em participar. Então, a gente não pensou numa exibição, numa coisa ao vivo, era um bate-papo entre nós, né? E a gente vê que o tema da comunicação é um tema que interessa bastante, né? Então, queria colocar que esse é o nosso desejo, que a gente quer construir isso junto com vocês, todas e todos, né? A ANA é essa rede, né? Uma rede de redes, como a gente diz, é uma rede de movimentos, é uma rede de outras organizações que
trabalha com a agroecologia, que impunha essa bandeira, que é a bandeira da agroecologia, que é agregadora de muitas pautas, né? Entre elas a pauta da comunicação. Ao longo do período, a ANA é uma rede que nasceu em 2002, né? A ANA tem 21 anos, fez esse ano. Ela nasce junto com o Encontro Nacional de Agroecologia. A ANA não nasce para fazer o encontro, é ao contrário, é um encontro de várias organizações e pessoas que já trabalhavam com agroecologia, que já entendem a agroecologia como outra forma de olhar não só a produção de alimentos, mas de ver o mundo. E essas pessoas juntas entenderam que era importante ter uma articulação, né, um espaço que articulasse esses diversos sujeitos coletivos que trabalham com a agroecologia, e assim nasceu a ANA. A comunicação ela sempre fez parte, né, desse processo da ANA. A ANA ela não é uma organização, ela não existe formalmente, no sentido de não ter CNPJ. A ANA é viva enquanto nós a ela lhe dermos vida, e a comunicação acompanha esses processos da articulação. Desde os ENAs, né, a comunicação da ANA ela acompanha essa trajetória da articulação, está em sintonia com as suas ações, mas veio ao longo do tempo sendo fortalecida ou fortalecendo os processos da ANA muito a partir dos encontros nacionais, que são os ENAs. Né? Para quem não conhece, já aconteceram 4 edições, né, dos Encontros Nacionais de Agroecologia. A última foi em 2018, em Belo Horizonte. E a gente vem buscando, ao longo desse tempo, a gente vem amadurecendo junto com a ANA, vamos dizer assim. É até estranho falar isso, porque parece que a gente é algo fora da ANA, né? Então, é claro que a gente amadurece junto, porque é isso, a gente é essa articulação. E essa articulação somos nós. E essas ações da comunicação, a partir do 4º ENA, foi se fortalecendo bastante. A partir do 4º ENA, em 2018, criou-se a Coletiva de Comunicação e Cultura da ANA, formada por pessoas que estão nas organizações, em organizações da ANA, comunicadoras em sua maioria, mas as ações de comunicação da ANA, elas não acontecem a partir do momento que é criada a coletiva, né? Elas acontecem antes, acontecem junto com a ANA. Assim como a comunicação agroecológica não acontece quando a ANA passa a existir. A comunicação agroecológica ela acontece em todos os lugares em que a agroecologia é exercida, é praticada, não só como modo de produção, mas como relações entre as pessoas, com respeito ao meio ambiente, respeito aos direitos humanos e fortalecimento da democracia. Acho que esses são pontos muito importantes. Mas a gente vem amadurecendo no sentido de entender que essa comunicação agroecológica ela tem uma base de afeto. É uma comunicação afetiva, afetuosa, é uma comunicação que busca estimular os sentidos, né? O ler, o ouvir, o falar, mas também estimular outros sentidos que a gente percebeu no 4º ENA, quando a gente teve como desafio levar a agroecologia para o centro de uma grande cidade como é Belo Horizonte e fez um ENA num parque público. E ali a gente convidou as pessoas a comer a agroecologia, a cheirar a agroecologia, a pisar naquele território que a gente chamou de território da agroecologia. Naqueles dias era o território da agroecologia no Brasil. E ali a gente também entendeu que a comunicação ela é um território da agroecologia, ela é um território simbólico da agroecologia, é onde a gente constrói os sentidos da agroecologia, né? Ou onde a gente expressa esses sentidos, melhor dizendo. E ali, naquele momento, a gente cunhou essa expressão que é a comunicação entendida como essa comunicação agroecológica, afetuosa, de sentidos, em todos os sentidos, né? Dos significados e dos sentidos físicos e de outros sentidos, o sentido da palavra. A comunicação, ela, então, é um território simbólico da agroecologia. E esse território ele se espraia em vários outros ambientes, né? Ele se espraia nas feiras, nos encontros, nesse momento de troca presencial. E essa comunicação ela existe para a gente fazer denúncias, para a gente fazer anúncios, e a gente vem recentemente falando da comunicação que é importante para o testemunho. Ela é importante na denúncia quando a gente entende que a comunicação se coloca a serviço das comunidades e dos territórios para colocar os seus enfrentamentos, as violências que vivem, como um anúncio para dizer que a agroecologia ela é capaz de alimentar o mundo, e alimentar o mundo não só de comida. Ela é um anúncio quando ela
ela traz o extrativista, ela traz a pescadora, o pescador, o agricultor, a agricultora, nas suas práticas cotidianas e nas suas relações. Ela é um anúncio no fortalecimento da democracia, e quando ela traz esses sujeitos, que a grande mídia chama de fonte ou de alguém que vai apenas dar aspas, a gente diz que essas pessoas são pessoas que testemunham a sua vida, e para isso elas usam os meios de comunicação que a gente disponibiliza e que elas têm em seus territórios. E esse é uma comunicação, então, agroecológica. Mas ela é também uma comunicação de direitos, ela não é só a comunicação da ferramenta. É olhar a comunicação como uma comunicação que é por si só direito, né? No sentido de que a gente vivenciou recentemente um processo muito terrível no país, e a gente viu como a comunicação ela é extremamente importante na disputa de poder e no fortalecimento ou para o enfraquecimento da democracia e o surgimento de governos autoritários. Então, a comunicação ela está no ser e no existir da agroecologia e da própria democracia. E naquele momento ali da pandemia, a gente se isolou, né? A pandemia ela nos ensinou muitas coisas, ela foi muito dolorosa e ela fez com que a gente precisasse repensar vários processos de comunicação dentro da ANA. Com o isolamento físico e a necessidade da gente continuar dialogando com a sociedade, sobretudo num momento muito difícil da democracia no país, a gente reestruturou vários projetos nossos para que a gente conseguisse trazer a comunicação por meio das plataformas, das redes sociais, entendendo o que elas significam, mas usando elas para poder estabelecer conexões. E a gente ali teve um desafio. Se a gente estava acostumado ao momento presencial em que os sentidos estavam muito aguçados, a gente precisou estimular, por meio da memória afetiva, né, e muito protagonizados pelo sentido da visão e da audição, mas buscando informar e trazendo a emoção para isso, pensando o quanto é importante a gente estabelecer e fortalecer laços, afetos, e que essa conexão virtual entre as pessoas que estavam naquele momento isoladas, que estavam precisando falar, que estavam precisando denunciar, que estavam precisando anunciar, a gente precisou criar esse espaço maior que a ANA não tinha até então, ampliando a sua ação nas redes sociais. E essas interações passaram a ser mediadas, assumiram um lugar de grande importância na comunicação da ANA nas redes sociais, e passado o período de isolamento, de retomada de encontros e espaços, né, dessa interação presencial, a comunicação mediada ela segue sendo importante, mas não só ela. É importante dizer que nesse período da pandemia, a ANA entendeu como importante continuar incidindo sobre as políticas públicas, apesar dos espaços de participação social terem sido encerrados como uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro, e a ANA, então, desenvolveu algumas iniciativas que foram, a primeira, o Agroecologia nas eleições de 2020, com o objetivo de incidir sobre o processo eleitoral nos municípios. Depois disso, a gente desenvolveu o Agroecologia nos municípios, que era uma iniciativa que buscava fortalecer políticas públicas de agroecologia e correlatas nos municípios. E depois o Agroecologia nas eleições de 2022, que foi o ano passado. E aí também é com muita felicidade que a gente aproveita para anunciar que a gente vai agora, nesse semestre, desenvolver uma iniciativa chamada Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo, em diálogo com o slogan do próprio Congresso Brasileiro de Agroecologia, que é a Agroecologia na Boca do Povo, e dizer que em todas essas iniciativas, que o Marcelo vai falar delas daqui a um pouquinho, são iniciativas em que a comunicação para a incidência política está muito forte, e a gente pode pensar juntos um pouco o que é que isso significa. E no ano que vem a gente vai estar com a agroecologia nas eleições de 2024, mais uma vez, buscando interferir nos programas ou nas propostas iniciais dos candidatos a governo dos municípios, né? Aos prefeitos, vereadores e vereadoras. E aí essa comunicação para a incidência ela também ganha essa força dentro da ANA, como a gente ainda não tinha visto, né? E aí, para a gente entender como é que essa comunicação com incidência acontece, eu trouxe um videozinho bem curtinho para vocês, ele deve ter 1 minuto e pouco, 2 minutos, eu vou pedir para te passar esse vídeo. Ele é resultado de um processo que a gente fez, que chama Agroecologia nos Municípios, como eu falei, e ele está aí atrelado a um conjunto de
iniciativas nossas que estão disponíveis no site da ANA, que é o agroecologia.org.br. Vocês podem ver esse vídeo no nosso site. Tu pode soltar, Titi, por favor. O acesso à informação é um direito humano fundamental. Este direito está relacionado ao fortalecimento da democracia, porque favorece o controle social e a participação da população na elaboração e execução das políticas públicas. No Brasil, existem leis que garantem o acesso às informações públicas. 2 dessas leis merecem destaque. A Lei da Transparência, que, entre outras questões, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizem informações sobre sua execução orçamentária e financeira, e a Lei de Acesso à Informação, que regulamenta o direito de qualquer pessoa a acessar informações públicas. Assim como o acesso à informação pública, a comunicação e a cultura devem ser entendidas como direitos e devem ser bandeiras de luta política. A comunicação comunitária, popular, alternativa e livre está cada vez mais inserida na construção da agroecologia. A comunicação e a cultura são caminhos para a construção de conhecimentos e para o fortalecimento da democracia. Com acesso à informação e democracia, a agroecologia fica mais forte. Acesse o site agroecologia.org.br, conheça mais sobre a iniciativa Agroecologia nos Municípios e faça o download dos cadernos da coleção Agroecologia e Políticas Públicas, subsídios para a incidência nos municípios. Obrigada, Titi. Então, uma das nossas ações, né, que é essa da comunicação para incidência política, que vocês podem ver um pouquinho nesse vídeo, mas a gente entende também dessa comunicação como direito, como eu falei antes, da importância da comunicação popular, da comunicação alternativa, e todas elas fazem parte do que a gente chama da comunicação agroecológica, desse território simbólico da agroecologia, e a gente agora tem um desafio, e é esse desafio da gente enraizar a comunicação, que a gente fala que a comunicação agroecológica ela tem que estar tão enraizada no território e beber tanto daquele território para que ela seja fortalecida e que ela seja a base e constitua esse solo, que é o território simbólico da agroecologia. Eu sigo aqui para continuar conversando com vocês, vou tentar me fazer ver, já que o Zoom me boicotou. Agradeço mais uma vez e agradeço também a Coletiva de Comunicação e Cultura, né, por entrar e proporcionar esse espaço para a gente discutir sobre a comunicação da ANA, e convido o Marcelo para falar dessas iniciativas, das incidências que a ANA desenvolveu, e depois a Ellen, que vai falar um pouquinho como é que a gente fez, como é que a gente materializou nas redes sociais esse novo, vamos dizer assim, estar no ambiente virtual, esse novo estar da ANA no ambiente virtual. Obrigada, gente. Valeu, Vivi. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz também com essa surpresa boa, com esse monte de gente que topou entrar aqui nessa roda de conversa com a gente, né? E estamos juntos aqui pensando os próximos passos também. Foi uma surpresa muito boa, né? Para a gente, de saber que tem tanta gente interessada aí em pensar a comunicação para a agroecologia. Muito bom. Então, meu nome é Marcelo, eu também faço parte da Coletiva de Comunicação e Cultura da ANA, e, como disse a Vivi, eu acompanhei essas 2 iniciativas, né, que a ANA desenvolveu mais recentemente. Então, acho que a ideia aqui, eu vou dar continuidade, né, à apresentação da Viviane, né, sobre as ações de comunicação da ANA, e falando mais especificamente sobre essa estratégia, né, que a gente tem chamado de comunicação para incidência política, que a ANA tem adotado nas iniciativas que ela vem promovendo, né? Então, minha fala, ela parte muito das reflexões que a gente vem acumulando na própria Coletiva de Comunicação e Cultura da ANA, e também dos aprendizados que a gente teve, né, nessas ações da ANA, principalmente nessas 2, que foi a Agroecologia nos Municípios. Ela aconteceu
entre maio de 2021 e fevereiro de 2022, e a campanha de mobilização Agroecologia nas eleições, que aconteceu no segundo semestre de 2022, né? Então, de modo bem geral, assim, só para dar uma nivelada no entendimento assim, do que foram essas iniciativas, eu não sei se todo mundo acompanhou, né, assim, uma característica que serve para as duas é que elas contaram com a mobilização e atuação direta de organizações, né, de coletivos, né, redes estaduais e regionais de agroecologia, e as duas iniciativas tiveram a contratação de pessoas que atuaram em todos os estados brasileiros, né? Sendo que na iniciativa Agroecologia nos municípios, o foco estava mais, vamos dizer assim, fortalecer as experiências de incidência política no âmbito municipal, muito ali buscando entender e contribuir nos diálogos e interações, né, da própria sociedade civil com o poder público, mas também buscando de forma mais efetiva a elaboração ou vamos dizer, o aprimoramento de políticas públicas com enfoque agroecológico em alguns municípios do Brasil, né? Então, esse era talvez o principal objetivo assim, da iniciativa Agroecologia nos municípios. Já a campanha Agroecologia nas eleições, que aconteceu em 2022, como o próprio nome diz, assim, acho que muitas pessoas aqui acompanharam, ela buscou incidir nesse processo eleitoral, né? Tanto a partir do diálogo com a sociedade, mas também a partir da incidência nas candidaturas aos cargos, né, nos poderes executivo e legislativo, tanto federal quanto estaduais. Então, na agroecologia nas eleições, uma série de ações foi realizada, né, nacionalmente e nos estados. Assim, talvez a principal, né, que tenha tido mais repercussão aí foi a mobilização, né, de candidatos e candidatos para adesão à carta compromisso elaborada pela ANA, aí, que tinha, né, um conjunto de demandas e propostas referentes ao reconhecimento, né, e à importância do fortalecimento da agroecologia pelo Estado brasileiro, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhes dessas iniciativas para não demorar demais, mas quem tiver interesse, né, tem no site da ANA tem algumas publicações que já foram divulgadas aí, que podem ser baixadas. Inclusive, parte dessa minha fala ela está em algumas publicações que a gente fez esse exercício de trazer a contribuição da comunicação nesses processos, né? Então, eu acho que a minha fala é que a ideia é mais destacar, né, a comunicação como parte integrante dessas estratégias adotadas pela ANA nessas iniciativas, né? E obviamente, trazer alguns aprendizados que nós tivemos ao desenvolvê-las, né? Então, primeiro, eu acho que é importante dizer que, além da equipe contratada, né, que, né, teve pessoas aí atuando em todos os estados brasileiros, né, a gente chamava das consultorias, essas iniciativas elas tiveram 7 comunicadoras e comunicadores populares, né, que a gente chamava ali de equipe de comunicação regional, e cada uma dessas comunicadoras e comunicadores ficava responsável por 3 ou 4 estados, né? Então, eram 2 para a região Nordeste, pelo número de estados a gente fez essa divisão, né? 2 Nordeste, 2 da Amazônia, uma Centro-Oeste, uma Sudeste e uma Sul. E a intenção era de que essas comunicadoras elas não ficassem na função somente de operacionalizar as demandas que vinham dos territórios, né? Então, a ideia é que elas tivessem um papel de atuar de forma mais orgânica no processo, né? O que permitia assim, que elas participassem, levando a perspectiva da comunicação desde o planejamento das estratégias até a execução das ações que eram desenvolvidas em cada local. Então, o que a gente percebeu essas equipes, né, que eram formadas, elas realizaram uma boa diversidade assim, de ações. Primeiro, talvez é importante isso que a Vivi trouxe, assim, né, elas reforçaram, né, esse entendimento da comunicação lá nos territórios, de que a comunicação ela se dá de várias formas em vários lugares, né, nas feiras, né, nas passeatas, nos banquetaços, né, como manifestação em Câmara de Vereadores, né, que ela se dava em várias linguagens e também por vários meios, e quando planejada para tal fim, ela tem um outro sentido, né? Então, eu acho que esse foi, né, um aprendizado que a gente viu da importância de ter pessoas dedicadas a pensar a comunicação nesses processos de incidência, né? E nesse sentido também, né, de pensar que por vários meios se faz a comunicação, essas equipes elas produziram uma boa variedade de produtos, né? Desde vídeos, né, podcasts, né, teve boletins em formato de áudio para o WhatsApp, né, matérias para veículos de comunicação, né, Brasil de Fato, Mídia Ninja, enfim. Então, teve uma diversidade de materiais e principalmente muito material, né, texto, foto, cards para divulgar nas redes sociais. E boa parte desse material
ele era, né, a gente avaliava, né, ou as comunicadoras avaliavam onde que ele fazia mais sentido, porque tem materiais que eles tratam de uma incidência mais local, então todo o material ele era divulgado nas redes das organizações dos territórios e alguns iam para, ou muitos, na verdade, iam para as redes sociais da ANA, né? E aí a Ellen vai falar um pouquinho, mas era nesse esforço de mostrar nas redes da ANA a diversidade da agroecologia, né? Das expressões da agroecologia que acontecem nos mais diferentes territórios do Brasil, né? Então, acho que essa acabava sendo também uma das atribuições dessa comunicação regionalizada que acontecia. E eu também acho legal dizer que essa dinâmica de trabalho, essa dinâmica, né, de equipe que foi se dando, das comunicadoras e comunicadores com as consultorias nos estados, ela favoreceu muito que, em muitos casos, houvesse uma mobilização e um engajamento de outras pessoas nos territórios, seja no planejamento, seja no desenvolvimento das ações de comunicação. Então, eu acho que isso é um ponto interessante que a gente identificou e percebeu, assim, né? Outras pessoas se enxergando enquanto comunicadoras e refletindo sobre esse papel de comunicação. Assim. Então, isso foi bem legal. E um destaque aqui pode ser a parceria com as comunicadoras e comunicadores populares de alguns locais, né, onde as ações aconteciam, e esses comunicadores, essas redes de comunicação popular que foram mobilizados por essas comunicadoras regionais, né? E esses comunicadores populares no território, eles participavam da produção dos vídeos, né, de áudios, em alguns casos de algumas matérias, né, da assessoria de imprensa, né, e da produção de conteúdos para as redes sociais, e a gente avaliou que isso acabou contribuindo muito para ampliar, né, o próprio compartilhamento e o alcance dos produtos de comunicação que eram produzidos, né? Tanto nacionalmente como nos territórios. Então, isso foi bem legal. E uma outra questão que eu acho que é importante destacar aqui é que, tanto na iniciativa Agroecologia nos municípios, como na campanha Agroecologia nas eleições, ao final dessas iniciativas, a gente fazia um processo de reflexão sobre a comunicação popular, né, com a participação das comunicadoras regionais aí que atuaram nessas iniciativas. Então, vou aqui terminar minha fala, para não ficar muito longo, trazendo apenas algumas observações, algumas questões que saíram desses momentos de análise, né? Então, um ponto é que, nesse contexto, né, que a gente está chamando assim, entendendo a comunicação para incidência política, foi apontada a relevância que a comunicação tem para fortalecer as lutas e as experiências das organizações e movimentos sociais, né? Seja denunciando os casos, né, de violação, né, de direitos nos territórios, como a Vivi estava trazendo, mas também dando visibilidade para quem faz agroecologia e para suas práticas, né, para os verdadeiros protagonistas da agroecologia. Então, acho que, apesar de ser, né, ou como parte dessa comunicação para incidência política, dar visibilidade à denúncia, aos anúncios, a gente, isso se mantém, né, essa ação se mantém relevante. Um outro ponto, ele está relacionado muito à divulgação das próprias políticas públicas, né, que essas políticas públicas que a gente avalia que tem a capacidade, né, de, vamos dizer assim, de promover efeitos positivos na vida das pessoas. Então, e aí era não apenas a divulgação das políticas públicas que já existem, mas a própria divulgação dos processos de construção, né, de diálogo, ou até de monitoramento dessas políticas relacionadas à agroecologia. Então, isso foi um outro ponto bem interessante. Uma outra coisa é que vários dos relatos que chegaram para a gente, né, eles ressaltavam como que, por meio da comunicação, as pessoas tiveram acesso a informações que estimulavam ou que serviam de subsídio para o desenvolvimento de iniciativas similares em outros locais. Então, a gente via aí a comunicação fazendo esse papel aí de catalisador de iniciativas em outros locais. E um outro ponto também, né, que muito a partir dessas reflexões que a gente fez, né, com as comunicadoras e nessas iniciativas, a gente conseguiu aprofundar muitos diálogos sobre vamos dizer assim, o processo pedagógico, o processo, né, o papel estratégico e político da comunicação popular, né? Então, um exemplo disso é que, com o avanço das discussões nos territórios, né, quando o pessoal ia lá planejando o desenvolvimento das ações de incidência, tinha momentos que se avaliava se aquelas ações deveriam ser divulgadas e como, mas também muitas ações que não deveriam ser divulgadas naquele momento. Então, eu acho que, em alguns casos, isso mostrou um certo amadurecimento até do próprio papel da comunicação, né, para a incidência política nos processos. Isso foi bem legal. E sendo que essas decisões eram sempre adotadas levando em consideração, né,
tanto essa delicadeza dos processos, mas sempre a partir de reflexões que eram amadurecidas coletivamente, né? Então, isso foi um processo, né, que foi se dando nos territórios, que foi bem legal. E, de modo assim, mais geral, eu acho que o debate sobre a comunicação popular, né, sobre outras formas de fazer comunicação, que não tenham como referência nessa comunicação feita pelas mídias comerciais, assim, isso também, a gente já falou que isso também nos impulsiona a pensar caminhos distintos, né, que possam favorecer uma coisa que a gente fala muito, favorecer esse enraizamento das ações da comunicação dos territórios, né? Então, acho que isso foi uma coisa bem legal. E por fim, para passar aqui para ela, que eu já estou vendo ela aqui na minha tela, ela deve estar ansiosa ali para falar, eu acho que, por fim, eu acho que é importante ressaltar a reflexão que foi feita nessas iniciativas da Ana, e no âmbito da coletiva, de como que essa comunicação, quando ancorada assim, nesses processos, né, e quando em diálogo com as especificidades locais, como que ela é fundamental para mobilizar a sociedade, num sentido de fortalecer nossas narrativas, né, que a gente sabe que a gente está aí nessa disputa de narrativa, em algumas pessoas, né, nessa batalha de ideias. Então, ela é importante para isso, ela é importante para fortalecer a agroecologia, principalmente rumo, né, à construção do que a gente chama aí de sistemas alimentares mais justos, mais saudáveis, mais solidários, né? Então, acho que essas são, né, alguns apontamentos, algumas reflexões dessa comunicação por incidência política que a gente tirou desses processos, e, como eu disse, muitas delas estão nas publicações das iniciativas, então não deixem de baixar e conferir lá o que tem de comunicação, que está bem legal, assim. E esse todo aprendizado, como a Vivi já antecipou, a gente vai de novo nessa nova iniciativa que vai acontecer esse ano, que é Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. A gente vai tentar continuar avançando nesse processo de enraizamento de comunicação para a incidência política. É isso, gente. Obrigado. Agora a Ellen vai dar o show da Ellen aqui para a gente, que é super legal de ouvir. Ai, gente, estou aqui com frio na barriga, né? Para poder falar. Que bom, né, gente, que a gente está aqui agora, né? Tanta gente aqui, né, reunida para a gente poder falar de comunicação e de agroecologia, né? Dois temas tão importantes, né? Para a construção aí desse bem-viver, né? De uma sociedade melhor, de um mundo melhor que a gente acredita. Então, meu nome é Ellen, eu sou do Semiárido Mineiro. Eu estou aqui no município que chama Porteirinha, numa comunidade que chama Tanque, e eu vou apresentar bem rapidinho, falar das redes sociais bem rapidinho, porque o tempo está avançando, e também porque a grande estrela, né, o tema, né, desse encontro aqui de hoje é a teia de comunicação popular, né, do CBA, do 12º CBA, que logo, logo a gente vai chegar. Está pedindo duas coisas aqui para apresentar, pior que eu não sei inglês, meu Deus. Uptime for video ou share sound? Acho que eu vou marcar os dois para ver. Marca os dois, Ellen. Vou marcar os dois. Deu certo? Deu. Deu. Ótimo, então. Deixa eu colocar aqui. Apresentar aqui. Então, pessoal... É isso, né? Então, aí, como o Vivi falou, né? A gente vai falar... rapidinho, né, gente? Eu acho que esse tanto de coisa que a gente tem para falar, eu acho que... E esse tanto de gente que está aqui inscrito, eu acho que é muito que representa essa demanda, né? Que a gente tem de estar mais junto, né? Aconchegado. Eu fico pensando também se aqui fosse, né, uma reunião, né, presencial, o tanto que ia ser bacana, né? Troca de ideias, né? A gente está meio que longe, assim, virtual. E acaba que não tem tempo da gente trocar tanta experiência, mas eu tenho certeza, né, que aqui, com esse monte de organização, né, que esse monte, né, de gente potente, tem muita experiência para a gente trocar, e tomara que a gente tenha a oportunidade disso. E aí, mas só para poder aproveitar esse espaço, né, só para poder partilhar um pouquinho das redes, né, da Ana. Mas lembrando, né, tem aquela frase que fala que a cabeça pensa onde os pés pisam, e aqui, né, quando a gente fala de internet também, a gente pode, né, trazer essa reflexão. E aí tem dois desafios, né, muito grandes. Primeiro, que a gente tem a consciência de que as redes sociais são grandes empresas, né, essas big techs aí que visam lucro,
né, que tem esses algoritmos, né, que enlouquece, que tira a saúde da gente, mais um monte de outros desafios, né, que vale a pena a gente, né, ter momentos para poder aprofundar sobre isso, e também a realidade do país que a gente vive, né, com uma imensa desigualdade social e a ausência de políticas públicas de acesso à comunicação. Antes de vir para cá mesmo, eu estava numa comunidade rural, ali, numa atividade da Caritas, e eu tive que sair de lá porque, né, para participar, porque ela não tinha acesso à internet, né? Então, assim, o direito à comunicação é uma pauta ainda, né? Muito importante, fortalecendo nisso aí, né? Que Vivi falou isso aí, da necessidade do anúncio e da denúncia. Então, o que a gente tenta fazer, né, peleja para fazer, é buscar, né, produzir uma comunicação mais humanizada para sensibilizar, engajar a pessoa real, né, que está do outro lado da tela, para que essa mensagem ela seja absorvida, né, afete e que possa contribuir, né, para essa transformação social, rumo, né, essa sociedade, né, do bem viver que a gente acredita. Então, só colocando aqui, né, para quem ainda não segue, quem tiver a oportunidade aí de seguir, então tem o Instagram, né, @Ana _agroecologia, o Twitter também, né, onde a gente troca umas ideias por lá também. Tem o YouTube, né, que é um repositório de vídeos, inclusive a gente quer aproveitar também para poder partilhar, né, para poder dar uma dica super legal, que lá tem os curtas agroecologia, né, que são os documentários feitos em parceria com o Canal Saúde, são dezenas de vídeos, né, que mostram a realidade de diversas partes do país, né, os desafios, os anúncios, as denúncias, testemunho, né, experiências aí de agroecologia, de resistência, que vale muito a pena, viu? Tem o Facebook também, a Articulação Nacional de Agroecologia, tem o SoundCloud, né, que lá tem alguns podcasts, acho que é Thread, né, que fala, que a gente está lá também, o Telegram, que tem um canal, e aí no Zap a gente tem um desafio ainda, né, porque a gente não consegue estar, né, assim, sempre presente, assim, essa questão de moderação. Então, por enquanto, a gente tem além dos diversos grupos, né, de trabalho das redes que vão se construindo e se criando, e a partir dos eventos e tudo, mas tem um Zap agroecológico que ele funciona tipo como uma mala direta, assim, sabe? A gente não tem condição de abrir ele o tempo todo, mas ele funciona muito nesse sentido, assim, das pessoas cadastram para poder receber as informações e compartilhar, sabe? Ainda é um desejo, né? Seria legal se a gente tivesse essa possibilidade, né, de abrir para todo mundo participar, mas a gente não tem esse controle, né, e essas pernas para poder construir. E já que a gente, né, fala que a rede social é um lugar alugado, né, que a gente está ali, na verdade não é nosso, né, são das big techs esses canais, a gente está ali, né, temporário, ocupando os espaços, mas o endereço, né, fixo da Ana, a casa mesmo, né, da Ana, nas redes, na internet, né, é o site. Então, quem puder, né, depois entrar lá, agroecologia.org.br, para poder, né, tem muitas cartilhas, cartas, materiais, né, mapas, através, inclusive, que lá tem acesso também para a agroecologia em rede, né, um importante parceiro da Ana e da ABA também, né, que constrói, que tem diversas experiências mapeadas e sistematizadas. E é isso aí. E aí, para finalizar, né, a gente fala dessa questão né, da comunicação popular, né, de trazer a voz, né, das comunidades para poder da gente estar partilhando, né, trazendo à tona. E aí eu vou... A agroecologia, para mim, é ter um relacionamento... E aí, para finalizar, eu vou colocar essa definição linda de Dona Miraci Pereira, lá no assentamento de Mato Grosso, lá no assentamento Roseli Nunes de Mato Grosso, para ela falar o que é agroecologia. A agroecologia, para mim, é ter um relacionamento harmonioso com a terra e com toda a natureza. É cuidar da terra, é cuidar das plantas, é buscar produzir variedade de alimentos, de plantas de todas as espécies. É isso aí, gente.
Obrigada pela partilha, né, pelo espaço, e é isso aí, estamos juntos nesse desafio aí, né, de construir essa comunicação popular em rede, né, plural, né, transversal, coletiva, né, de mãos dadas, e para poder potencializar essa luta, né. Muito bom, gente. Obrigada, Vivi, Marcelo, Ellen, obrigada, dona Miraci, por trazer sentido, né, e explicar de uma forma tão maravilhosa isso que a gente chama de agroecologia, né? Então, a gente colocou aí no chat o link, alguns links das redes sociais da Ana, do site da Agroecologia em Rede, e também para quem desejar ingressar no grupo do Zap Agroecológico, que a Ellen comentou um pouco, está aí o link. Vai ser um espaço para a gente compartilhar histórias, notícias, enfim, e trazendo essa presença e esse afeto que Vivi, Marcelo e Ellen falaram tanto, e que é tão importante para a gente seguir construindo relações de confiança mesmo, né? Então, dado essa primeira parte, a gente queria convidar quem quiser falar um pouquinho, vão ser exposições um pouco rápidas, porque o tempo está correndo, e é um bem comum cada vez mais escasso, né? Assim, que a gente tem que cuidar com muito carinho. Então, abrir esse momento de debate, se alguém tem alguma pergunta ou alguma contribuição que queira compartilhar, só levantar a mãozinha ou colocar aqui no chat que a gente vai organizando essa prosa aí, gente. Dou-lhe uma, duas. Então, por favor, Vanessa, sinta-se à vontade. Oi, gente, boa tarde. Oi. Ixi! Eu falei Vanessa, não falei o sobrenome, desculpa. Van, não é você, é a Vanessa Magalhães. Eu acho que ela vai falar alguma coisinha. Dá um sinal aí, porque... Está funcionando, a gente te escuta, mas é outra Vanessa. Eu sou a Vanessa, da comunicação da ABA, da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu faço parte da comissão de... Ah, é outra Vanessa? Meu Deus, achei que fosse eu. Tudo bem. Ai, gente. Não, tudo bem. Não, então, eu sou Vanessa, eu sou Relações Públicas, sou servidora do MEC, mas atualmente eu estou no Escritório Estadual de São Paulo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, eu quero aproveitar esse momento que a gente está reunido com várias pessoas da área, né? E eu estou aqui nesse encontro para também pegar informação que é sempre bem-vinda, mas eu queria também, vocês devem estar sabendo, lógico, que o Ministério voltou, mas assim, que vocês, cada estado do Brasil tem seus escritórios estaduais para que, se eles ainda não chegaram até vocês, a gente está em um momento de reestruturação, tanto do Ministério, e aí que vai recair lá na ponta com esses escritórios estaduais, então a gente está se recompondo pessoal, parte física, enfim, estrutural, mas para vocês saberem que tem esse braço aí do governo nos seus estados, tá? Então, se vocês quiserem até dar uma olhadinha, ou se vocês tiverem alguma coisa, pode procurar, ou me falar, eu estou aqui no estado tal, quem é o contato do escritório, a gente pode conversar, ou procurar lá no site também que tem os nomes, tá? Só para pontuar isso daí que a gente tá de volta, tá bom? Pode vir a outra Vanessa. Obrigada, Vanessa. Ter essa abertura e o retorno é fundamental. E aí, gente, eu fiquei meio largada,
Desculpem. Na verdade, a gente pensou, Van, antes de eu te passar a fala, rapidinho, a gente pensou numa pergunta para tentar orientar um pouquinho o debate a partir do que foi dito nessa primeira parte e também já ir abrindo os caminhos para a gente falar, né, sobre a teia de comunicação do CBA, enfim, antes falar da aba e de todo esse esforço que está sendo construído de uma forma muito cuidadosa, com muita cor, muita cultura, muito apoio, né, e conjuntamente. Então, a partir do que Vivi, Marcelo e Ellen trouxeram de todas as reflexões, a gente traz aqui a pergunta, né, de como qualificar a comunicação da agroecologia. Não apenas aquela que é feita pela ANA, pelas redes estaduais, ou enfim, por outras organizações, mas de que forma que a gente qualifica essa rede, de que forma que a gente qualifica essa comunicação e do que a gente sente falta, né? Assim, uma das perguntas do formulário era quais temas a gente gostaria de ver, por exemplo, quais temas a gente gostaria de tratar, né? Então, do que a gente sente falta e de que forma que a gente vai qualificando a comunicação da agroecologia. A Anália está inscrita, e aí, se vocês quiserem, pode ir se inscrevendo aqui pelo chat, ou melhor, levantando a mãozinha aqui no Zoom, que aí fica mais fácil de mapear. Anália, fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou assessora de comunicação do Instituto Mapinguari, que é um instituto de proteção, pesquisa e defesa ambiental do Amapá. Nós atuamos aqui no Amapá com algumas frentes, e entre essas frentes nós trabalhamos com agroecologia. Neste ano de 2023, em janeiro, a gente deu start na campanha Agroecologia no Prato, né? E para fortalecer os sistemas agroflorestais e práticas que no Amapá são práticas ancestrais, mas que foram esquecidas, e o Mapinguari ele entra nesse processo de trazer, fazer esse resgate, né? Fazer o resgate dessa ancestralidade e dessas práticas agroflorestais. Nesse momento, a gente está no momento da campanha, que é o de incidência política. Nós temos uma minuta de lei que está travada na Assembleia Legislativa do Amapá, né? Essa minuta é a da Política Estadual de Agroecologia, Produção Orgânica e Sociobiodiversidade. E nós estamos com uma campanha de incidência política. Recentemente, nos últimos do dia 4 ao dia 6 de agosto desse mês, nós fomos aos diálogos amazônicos. E uma das coisas que nós sentimos muita falta, que nós tivemos essa percepção lá, é que talvez falte também para a gente, nesse momento, uma frente que seja também de comunicação, porque nós trabalhamos a comunicação dentro das frentes, né? Nós trabalhamos a comunicação porque nós temos a campanha Agroecologia no Prato. Nós trabalhamos a comunicação porque nós temos a campanha contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E os diálogos trouxeram para a gente a necessidade de incidir politicamente com comunicação, né? E aí eu fiquei muito assim atenta à fala do Marcelo e a fala da Vivi, né, que falam dessa comunicação de fortalecer laços, de criar redes, e eu vim aqui mais para falar um pouco mesmo da nossa experiência e contribuir com essa questão da comunicação popular, né, que os nossos territórios, eles produzem comunicação através das vivências deles, mas a gente talvez precise entender como tornar essa comunicação política também, não só uma comunicação popular, mas uma comunicação que é popular e que é política dentro das redes. É isso, muito obrigada.
Vocês querem comentar? Marcelo, Vivi, Ellen? Acho que parabenizar... Agora a gente te vê, Vivi. Olha, vocês estão sentindo o cheiro, eu tomei banho para estar aqui com vocês, a câmera não queria que vocês sentissem perfume nem nada. Então, gente, bom, tudo bom, para quem não me conhece? Eu queria parabenizar a iniciativa que está sendo feita aí no Norte, né? A incidência política, ela sempre é um elemento extremamente importante, sobretudo a gente, quando entende e exercita a comunicação com esse caráter, né? Queria, então, dar os parabéns a vocês por estarem desenvolvendo essa iniciativa. A gente sabe o quanto ela é interessante e ela também é muito desafiadora, né? Então, acho que a gente pode seguir nessa troca de experiências para depois desse nosso encontro de hoje. Os nossos contatos, acho que vocês já têm, né? Pelo e-mail que vocês receberam, com o link desse encontro aqui, virtual, e a gente pode ir trocando alguma informação e experiências que vocês aí desejem trocar aqui com a gente, tá bom? Vai ser bem legal também saber como é que isso está acontecendo aí no Norte. Então, gente, o tempo está urgindo, são 4h20, a gente está com um pouquinho de atraso, vou pedir licença para passar a palavra para as companheiras da Associação Brasileira de Agroecologia, que estão aqui hoje com a gente como convidadas mais que especiais para contar um pouquinho sobre o que é a Associação Brasileira de Agroecologia, por quem que é formada, o que é o CBA, né, o Congresso Brasileiro, e o que o CBA traz como lema esse ano, que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro. Então, seja bem-vinda, Vanessa Cancian, seja bem-vinda, Nath, muito bom ter vocês aqui, e vamos junto. Oi, gente, boa tarde. Eu vou só dar um oi aqui, mas a Nath vai começar falando, enquanto isso eu vou abrir a apresentação, tá bom? Eu consigo compartilhar daqui, né, Titi? Acho que sim, qualquer coisa me manda aqui. Aqui. Uhum. Tá, eu vou colocar aqui a apresentação, tá? Legal, gente, então eu vou seguir aqui. Vocês me escutam? Legal. Sim, Nath. Maravilha. Queria começar agradecendo demais, né, Titi, Vivi, Marcelo, Ellen, e agradecendo no nome deles toda essa rede, toda essa mobilização para o nosso encontro de hoje. Eu já vou sentar e vou falar com vocês de um lugar melhor, mas eu queria começar com uma mística aqui, ó, dizendo onde que eu tô. Então eu vou mostrar aqui para vocês onde eu estou. Ó, então, estou mostrando aqui para vocês que a gente está fazendo essa reunião aqui, né, da Fundição Progresso, que é justamente um dos espaços que vai receber o CBA. Então, que só mostrar ali onde a gente está e vamos entrar na nossa conversa. Queria agradecer demais a coletiva da Ana, né? Muito bom ver essa sala cheia de gente, 85 pessoas, né, reunidas aí numa quinta-feira à tarde, sabendo dos desafios que a gente tem de agenda. Como bem disse a Titi, né, o tempo de qualidade vem sendo um dos maiores desafios nossos, né, nesse período, principalmente pós-pandemia. E eu vou fazer uma fala super breve, né, para que a gente possa guardar a mesma energia, para que a Vanessa possa apresentar o desenho de comunicação e cultura que está sendo pensado para o Congresso, e a gente possa ouvir vocês, né? Eu acho que a gente juntar um grupo tão potente é uma oportunidade singular e a gente tem que aproveitar ao máximo esse nosso momento. Vou fechar a câmera aqui, e aí a Van, se quiser já começar a apresentar, fica à vontade, vamos.
Gente, então eu sou a Natália, né? Tenho a alegria de participar da coletiva de comunicação da Ana também desde que ela foi criada, e faço parte do GT de Cultura e Comunicação da ABA, né? Compondo também esse coletivo, né? Que está aí na coordenação da diretoria nesse último período. Então é uma felicidade sem fim, assim, poder falar do CBA, mas sem falar de desafios orçamentários e políticos, poder falar dessa parte boa aí do CBA, que é onde a gente está conectadas aqui com a arte, com a cultura e com a comunicação. Acho que tem uma opção, Van, de apresentar, né, esse slide para a gente poder ver ele fora desse arranjo aí do computador. Obrigada. Então, Aí, vocês né? estão... É isso, foi, Ivan, obrigada. Vocês estão vendo em primeiríssima mão a nossa nova identidade visual, e é uma alegria apresentar ela aqui para vocês e dizer que esse ano o CBA completa 20 anos. A primeira edição do CBA foi realizada em 2003, lá em Porto Alegre, há 20 anos atrás. Então, a gente realiza o CBA do Rio de Janeiro, celebrando 20 anos que o movimento agroecológico no Brasil constrói os congressos científicos, onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre a ciência da agroecologia. Então, a gente está há 20 anos exercitando o que significa pensar um congresso com a nossa cara, com a cara da agroecologia. E aí, para a gente, é um CBA muito especial, e é muito especial construir os CBAs cada vez mais coladinho na Ana, porque, como a Vivi disse, né? Os encontros nacionais de agroecologia deram muita cara para o que é a articulação nacional hoje, e como nada é coincidência, o primeiro congresso, o primeiro encontro nacional de agroecologia aconteceu justamente no Rio de Janeiro. E esse encontro nacional de agroecologia foi realizado em 2002, né? Então a gente está falando que o movimento agroecológico, enquanto CBA, enquanto ENA, circulou por várias cidades do Brasil. A gente teve ENA depois em Recife, a gente teve ENA depois em Juazeiro, a gente teve ENA em Belo Horizonte, e a gente teve CBAs aí espalhados pelo Brasil inteiro. E 20 anos depois, né, 21 anos depois do primeiro ENA, a gente volta enquanto movimento agroecológico para a segunda maior capital do Brasil, para fazer um congresso no meio da cidade, gente. Então, isso é um grande desafio e uma grande potência, né? Então, a gente está falando de fazer essa 12ª edição fora das paredes das universidades, fora dos centros de convenção de eventos, e aí a gente está falando de fazer esse CBA de uma forma descentralizada no Brasil inteiro, né? No Rio de Janeiro inteiro e no Brasil inteiro, nessa perspectiva de que a gente entende que o CBA já começou em vários estados e em vários processos preparatórios que dão cara para o CBA, né? Então, acho que só da gente pensar um CBA que acontece de forma descentralizada na cidade, ocupando espaços públicos muito importantes, né, para a cidade do Rio de Janeiro, a gente já está falando aí sobre o lema do Congresso. E todo mundo já teve contato aí, né, com a proposta do Congresso esse ano, que é pensar a agroecologia na boca do povo. Então, para a gente da ABA, foi uma conquista e uma construção política que não foi trivial, né? Várias pessoas que estão aqui nessa sala acompanharam. A gente também, para além de sair dos muros da universidade, dos centros de convenções, a gente quis trazer esse ano um CBA com um lema que pudesse ser rapidamente comunicado. Então, foi uma
uma vitória aqui da gente que está sempre preocupado com a mensagem, com as narrativas. E o CBA esse ano não tem aquelas 3, 4 linhas, aqueles subtítulos, né, que às vezes a gente da comunicação se depara, e a gente está falando de uma mensagem muito simples, que é botar a agroecologia na boca do povo, na boca da ciência, na boca da arte, na boca da cultura, na boca do governo federal, né? Então, essa chave que é o lema do CBA permite que a gente brinque e que a gente pense inúmeras narrativas, que para a ABA e que para todo o movimento agroecológico é super importante. Então, já fica esse recado, vamos brincar com esse lema, vamos brincar com a agroecologia na boca do povo. Então, a Vanessa está mostrando esse mapa lindo, que já já vai para o nosso site, né? Produto aí do trabalho desse time, desse grupo maravilhoso da comunicação, que mostra que a gente vai ter aqui no coração do CBA a Fundição Progresso, mas que a gente ocupa o Circo Voador, a gente ocupa a Cinelândia, a gente ocupa o Cinema Odeon, que é um dos cinemas históricos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. A gente ocupa as universidades que estão aqui nesse raio de 500 metros da Fundição Progresso. Então, a gente pensou um desenho confortável de trânsito e de mobilidade para as pessoas, mas a gente também está nesse compromisso de ocupar, e daí isso também não é trivial, gente, que é ocupar os principais equipamentos culturais da Lapa. E aí acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da história do Circo Voador, ouvido falar da história da Fundição Progresso, que são 2 casas culturais que, para além de espaços físicos que vão acolher a agroecologia, são espaços físicos que representam conquistas do movimento de cultura, do movimento de rua, do movimento do carnaval, do movimento da comunicação livre. Então, vocês chegando aqui no Rio vão sentir essa energia, né, de quanto que o Circo Voador e a Fundição Progresso estão abrindo as portas para conhecer e para acolher e construir a agroecologia. Então, não se trata de ocupar galpões culturais, né? Se trata de aproximar o movimento da arte e da cultura do nosso movimento da agroecologia, né? E fazendo isso com muito cuidado, com muito tempo. Faz 1 ano que a gente está ocupando a Fundição Progresso e construindo desde a equipe da limpeza, desde a equipe do café, desde os carregadores, desde os artistas que passam aqui pelos palcos da fundição e do circo, o que é essa tal agroecologia que a gente está querendo construir. E aí, para fazer uma transição rápida e já em seguida passar para a Vanessa, queria contar que nesse lema agroecologia na boca do povo, a arte, a cultura e a comunicação são eixos também do Congresso. A gente recebeu 3.100 trabalhos de todo o Brasil, né? Então, a gente tem, acho que alguém pode colocar no chat aí, quantos trabalhos a gente recebeu no eixo da cultura, da comunicação e da agroecologia, para a gente ter ideia de quantas experiências o CBA desse ano mapeou. Então, é super importante que a gente olhe para essas experiências, que a gente saiba e comemore, né, que desde o CBA passado, a ABA e a ANA estão juntas, né, olhando para a apresentação de trabalhos, olhando para quais experiências que os GTs, né, recebem, para a gente saber o que essa turma está fazendo no Brasil inteiro de ousadia e de estratégias de comunicação, né? Então, acho que vale a pena a gente depois socializar esse número, porque é um compromisso também da ABA. Receber trabalhos sobre manejo de ecossistemas, combate aos agrotóxicos, mas também entender o lugar da arte, da comunicação e da cultura na construção da agroecologia. Então, acho que é importante, né, dizer que nós somos um eixo do Congresso, dos 16 eixos. Cabe dizer que a gente vai ter um barracão de arte e cultura, que vai ser um espaço físico aqui dentro da Fundição Progresso, onde todas as nossas experiências de arte, cultura e comunicação vão estar sediadas.
e não é o espaço da assessoria de imprensa, não é a nossa sala de cobertura colaborativa, né? São 2 espaços, entendendo que a cultura, a comunicação e a arte são, sim, caminhos, mas também são construtores desse conhecimento agroecológico. Então, a gente vai ter a tradicional sala, né, de cobertura de imprensa, mas vai ter um barracão que vai receber trabalhos, rodas de conversa, assuntos que a gente aqui está construindo com cuidado e com escuta, né, que são essas atividades autogeridas pelo GT de Cultura e Comunicação da ABA. Além do barracão, a gente tem as conferências que vão receber convidadas, né, e convidados que são da cultura, da arte, da comunicação. Então, a gente está sonhando com a presença de jornalistas, com a presença de nomes que nos inspiram muito a pensar o jornalismo investigativo, que ajudam a gente a pensar a denúncia dos processos nos territórios, mas também de nomes da comunicação popular que nos ajudam a anunciar, né, o quanto que as comunidades e os movimentos sociais constroem caminhos, né? Então, já vai estar no site a lista de conferências e palestrantes confirmados, e aí a gente vai poder celebrar aí que vão ter nomes super importantes para nós aqui da cultura e da comunicação. Para encerrar, gente, dizer que a Associação Brasileira de Agroecologia, né, é uma associação científica que tem um compromisso muito grande com a defesa da ciência. A gente está, né, também celebrando os nossos 21 anos, né? 20 anos em breve no ano que vem, né, entendendo que a ABA nasceu, né, também depois do primeiro CBA. A ABA nasceu em 2004 formalmente, e que a gente está organizadas em várias regiões do Brasil, em vários grupos de trabalho. Então, dizer para vocês isso, né, quem ainda não navegou pelo site, pelo Instagram da ABA, é super importante a gente compreender, né, essa parceria entre ABA e ANA, compreender essa atuação temática e territorial da ABA, né, e o quanto que a gente vem construindo e tentando localizar caminhos dessa ciência que é feita de uma forma plural, de uma forma dialógica com os territórios. Então, assim, Vanessa vai apresentar para vocês agora os caminhos de como participar, como que a comunicação e a cultura está organizada, como é que vocês podem chegar junto dessa construção. Mas eu queria deixar muito sublinhado aqui, né, o desafio da gente pensar a comunicação como parceira, né, dos processos preparatórios. Todo mundo que está aqui nessa sala pode organizar uma atividade pré-CBA onde vocês estiverem. Acho que esse é um recado muito importante, vocês ficarem muito à vontade, né, de construir com Vanessa, com esse coletivo que está aqui da ABA, da ANA, da coletiva de comunicação, ideias que possam potencializar as ações de agroecologia e a divulgação do Congresso, menos como um evento e mais como uma plataforma política, entendendo que esse CBA é o CBA que vai acontecer ao final do primeiro ano do governo Lula. Então, a gente tem inúmeras parcerias sendo tecidas com o governo federal, com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que incidem também sobre processos de comunicação popular, e que a gente entende que o CBA vai ser um espaço onde a gente vai lutar para que a gente tenha mais políticas públicas alinhadas com a defesa dos direitos à comunicação, a democratização da internet, de todas as formas de comunicação que a gente vem defendendo ao longo desses últimos anos. Um exemplo concreto de negociações que o CBA está ativando aqui é que a gente quer recurso para fazer um festival de arte e cultura, mas a gente quer que a agroecologia entre como um pilar dos próximos editais culturais, né? A gente quer ver a agroecologia na Lei Rouanet, a gente quer ver a agroecologia nos pontos de cultura, a gente quer recurso para que a agroecologia se torne política pública,
e para que a comunicação seja um direito cada vez mais assegurado através de estratégias concretas, né? Então, acho que esse é um desafio, gente, a gente entender que o CBA é um evento, mas é um processo, é uma plataforma política para que a gente garanta condição da comunicação, da arte, da cultura ganhar outra escala dentro da agroecologia, dentro dos territórios. E o segundo desafio que eu queria trazer aqui para vocês, para imediatamente encerrar e agradecer, é dizer que a gente está num esforço muito grande de trazer diversidade para o CBA. O CBA ele vai iniciar o seu cortejo de abertura, sua conferência de abertura, no dia 20 de novembro. O movimento de agroecologia do Brasil todo vai fazer um cortejo pelas ruas da Lapa, abrindo o congresso no Dia da Consciência Negra. E isso está sendo reflexo de um investimento muito grande da gente pensar como é que o movimento de homens e mulheres negras, indígenas, quilombolas, estão sendo acolhidos e representados em todos os espaços do Congresso. Então, desde os porta-vozes desse CBA, desde a contratação da equipe do CBA de produção, de comunicação, de coordenação, a gente vem fazendo uma reflexão gigantesca de como que os nossos processos precisam olhar para a diversidade e para esses diálogos, né? Então, a gente sabe que tem agências de comunicação indígenas que fazem trabalhos lindos, tem toda uma articulação com o movimento negro aqui da cidade, no Brasil inteiro. Então, fica para nós também, aqui nesse coletivo, pensar como que é essa comunicação do CBA, desde a sua estrutura organizativa até as suas pautas e até os seus processos preparatórios, dão visibilidade às pautas do dia 20 de novembro, que não é só uma data, que não é só um dia, e como é que a gente aqui na ANA e na ABA enfrenta esse desafio de olhar para essas reparações históricas e para esse momento político que a gente está inseridas. Então, são muitos desafios para colocar a agroecologia na boca do povo e na boca de várias bocas, e com certeza esse lema nasce de muito aprendizado que a gente tem com as comunicadoras e os comunicadores no Brasil inteiro, né? É vitória para nós, né? Poder pensar os sentidos simbólicos desse CBA nessa cidade, né? É uma cidade que tem muitas belezas e muitos desafios, né? Então, a agroecologia é vista como uma estratégia de vida numa cidade que constrói todos os dias ameaças ao povo negro, à população periférica, e a gente é anúncio, né? A gente é, como diz um poeta do Piauí, Raimundo Rego, a agroecologia é chuva nessa terra seca do Rio de Janeiro, nessa terra que atravessa tantas violências. Então, tenho certeza que a gente vai construir um trabalho super bonito para dar sentido a esse CBA e essa agroecologia na boca do povo. Então é isso, Vanessa está aí com a chave de muitos recados de como é que a gente segue, como é que a gente fortalece esses caminhos. Queria agradecer muitíssimo a coletiva da ANA, esse trabalho que culminou nesse nosso encontro de hoje. E eu paro por aqui, e com certeza esse é o primeiro encontro de vários que a gente quer construir e se ver para garantir que as nossas ideias, que devem estar pipocando aí dentro do que vocês já fazem, podem fortalecer esse congresso. Então, Titi, muito obrigada. Vou tentar ficar aqui com vocês o máximo que eu puder e mando um beijo para todo mundo. Oi, gente. Nath, obrigada por preparar o chão aí para a gente poder falar um pouco mais da comunicação no CBA. Bom, essa grande comissão, esse grande guarda-chuva, né, que é a Comissão de Comunicação, Arte e Cultura, que está aí tentando trazer, né, a comunicação sobre a agroecologia na boca do povo. Ela é uma comissão formada por várias pessoas, enfim, várias frentes e subcomissões,
E para além da nossa equipe, a gente trabalha também com uma integração com a galera das artes, com o pessoal da comunicação popular, com as companheiras aí, companheiros da ANA, comunicação dos movimentos sociais, né? É uma equipe que vai integrando aí um monte de gente para a gente tentar cada vez mais dar acesso à pauta da agroecologia aí nos lugares e também fazer essa intersecção, né, de arte, cultura e agroecologia, pensando numa comunicação para além da comunicação quadradona em si, né? Essa comunicação que transcende um pouco esse olhar. Deixa eu ver se está passando aqui. Passou para o próximo aí, de vocês? Aí, agora foi. Bom, a nossa comissão ela é composta por várias subcomissões, né? A comunicação visual, a loja do CBA, a parte de lidar com as questões ligadas à acessibilidade dentro do processo do Congresso, administrar e gerir, né, as redes sociais do site do CBA, da aba como um todo, mas do CBA principalmente, fazer uma assessoria de comunicação, né, tentar pautar o CBA e a agroecologia aí dentro de diversos espaços políticos, né, da mídia e tudo mais. Ela integra também um festival de arte e cultura, que tem 5 linguagens, né, dança, teatro, artes cênicas, música, enfim, uma série de linguagens que fazem parte do FACA. Ela é composta também pela cenografia e a ocupação dos espaços, né? Como é que esses vários espaços que apareceu aí no território encantado do CBA vão ter uma cenografia pensada que seja em diálogo, né, com toda essa história que está sendo construída aí há um tempo. O Festival de Cinema Agroecológico, Festival Internacional, a Rádio CBA e uma residência artística que também vai acontecer junto com algumas parcerias, né? Então é uma grande comissão que ela abarca tudo isso, integrando aí uma frente de trabalho composta por pessoas que estão em vários lugares, não somente no Rio de Janeiro, mas que têm tentado trazer esse olhar, né, para as culturas do Rio de Janeiro, sobretudo. O que a gente está fazendo nesse momento, né? A gente está reconfigurando a identidade visual do CBA, então vocês vão ver aí nos próximos dias uma nova identidade aparecendo nas redes, uma tipografia, enfim, toda uma arte aí que vai circular. Ela tem feito processos de mobilização territorial e eventos preparatórios em vários lugares também, e agora, sobretudo, a gente vai começar com um processo mais intenso no Rio de Janeiro. Ela organiza esse cronograma de pautas, redes sociais, nessas postagens aí que a gente faz bastante também em parceria com a ANA e outras redes, e faz essa assessoria de imprensa para tentar levar o CBA para cada vez mais longe. Uma agenda aqui prévia que a gente está divulgando, que em breve vai sair aí também a divulgação. No dia 26 de agosto, a gente vai fazer uma ação no Raízes do Brasil, em Santa Teresa, que vai trazer como temática discutir a comunicação em agroecologia, junto com o pessoal da agricultura, enfim, vai ser uma roda de conversa com uma cultural, lá no Espaço do Raízes. A gente vai lançar o vídeo de apresentação do CBA, mais um episódio da nossa rádio, e um plano de divulgação e a convocatória do Fica Eco, que é o Festival de Cinema, e o FACA, que é o Festival de Artes. E aí, hoje também está sendo um dia especial, porque a gente materializou um chamado que a gente vai divulgar para vocês em primeira mão aqui na plenária, né, no nosso encontro, e depois vamos soltar nas nossas redes, que é o quê, né? Para a gente pensar essa comunicação do CBA com tantas coisas que acontecem dentro desse congresso, a gente precisa de ajuda. E, neste momento, a gente vai começar a fazer um recrutamento para a cobertura colaborativa do CBA. Então, a gente preparou um forms de cadastro dessa cobertura colaborativa para que as pessoas se inscrevam, né, para somar nessa frente aí de construir essa grande teia da comunicação popular do CBA. O que a gente pensou com esse forms, né? De primeiro mapear as pessoas interessadas em participar desse processo de comunicação, não só as pessoas que vão estar no congresso, mas também aquelas que podem contribuir à distância. Então, eu não vou para o CBA em novembro, não tenho agenda, mas eu posso ajudar escrevendo textos para vocês, para o site, eu posso fortalecer na área do design, eu posso fazer tal coisa, enfim, na rádio, todas as áreas da comunicação, né, a gente abriu para chamado nesse Forms. E aí hoje a gente vai publicar aqui no chat, daqui a pouco eu vou pedir para a Lud mandar aí no chat, acho que agora já pode mandar, Lud, o link do Forms. E aí, qual que é a nossa proposta? Que a gente faça esse cadastramento até o final do mês, até 31 de agosto. A gente vai deixar o Forms aberto para receber convites e pessoas que se interessem em participar da nossa equipe colaborativa.
Depois disso, no meio de setembro, a gente vai, depois de fazer uma análise do formulário, a gente vai fazer uma reunião online para pensar, né, para alinhar as expectativas, enfim, enxergar um pouco quem são essas pessoas que estão a fim de somar com a gente nessa comunicação colaborativa, e aí construir uma agenda junto com essa galera e ver quem vai poder estar presencialmente aqui, enfim, fazer uma reorganização dessas equipes e organizar essa grande teia que a gente está chamando de teia da comunicação popular do CBA. E aí, dentro disso, enfim, né, a gente está organizando junto com a galera da estrutura uma sala de imprensa para que a gente possa ter uma estrutura para fazer essas coberturas, porque eu acho que um dos nossos grandes desafios é tentar furar as bolhas da mídia, tentar fazer com que, com esse grande evento, né, na cidade do Rio de Janeiro, a pauta da agroecologia transcenda aí os nossos parceiros e parceiras, né, que são fundamentais, mas que a gente consiga levar essa palavra, essa ideia, enfim, né, dar acesso a toda essa produção que a gente vai fazer. E não sei se a Lud já mandou aqui no chat ou não, mas não, eu compartilho a tela também aqui para vocês verem o formulário. Aqui a gente colocou o link do Forms e as nossas redes sociais. Então, eu acho que é isso. A gente vai pedir também, né, para que vocês nos ajudem a divulgar esse Forms, esse chamado, esse grande cadastramento aí que a gente quer fazer, para que a gente consiga alcançar cada vez mais lugares e construir aí essa proposta desafiadora que vai ser fazer um CBA em vários espaços acontecendo ao mesmo tempo, né, na cidade do Rio de Janeiro. E é isso, agradeço mais uma vez Vivi, Titi, Ellen, Marcelo, todo mundo que nos recebeu aqui nesse encontro. É muito bom poder estar aqui com vocês, né, com toda essa troca aqui, que a gente não faz nada sozinho, né, para a gente chegar mais longe. Então, é isso, gente. A gente que agradece muito, Nath, Vanessa, por vocês estarem aqui, né, nesse primeiro encontro e seguirem em conjunto aí nos próximos também, entendendo que está só começando, que vão vir vários outros. Então, agradecemos. Eu queria pedir a atenção de todo mundo que ainda está aqui para 2 links que estão no chat. Um é um formulário muito curtinho de avaliação desse encontro, que é um apoio para a gente seguir pensando nos próximos encontros, em como que a gente pode melhorar, em como que a gente pode seguir, né, nesse processo aí até o CBA e depois do CBA também. E aí a gente vai ter mais um tempinho de debate. A ideia era acabar, né, o nosso combinado era ficar aqui até às 5, são 10 para 5, a gente tem um tempinho de debate, de prosa aí. E aí uma pergunta, né, bem a partir do que Nath e Vanessa apresentaram, e de tudo que a gente vem falando, né? Então, quais são os desafios para trazer a agroecologia, né, para fazer com que a agroecologia esteja na boca do povo? Vou pedir para quem quiser falar, se inscrever, se atentar para uma fala de 2 minutos, oportunizando assim que outras pessoas também tenham a oportunidade, né, para falar. Então, ou colocar aqui no chat, ou levantar a mãozinha. A Cris tá inscrita. Chega, Cris. Microfone aberto. Gente, vou ficar de câmera fechada, desculpa. Mas estou achando maravilhoso, foi tudo muito, muito lindo mesmo. Eu sou artista, sou da área do audiovisual, moro aqui no sul de Minas, em Lavras, e estou propondo aqui um festival socioambiental de filmes, porque percebi a necessidade de se conversar sobre o tema da agroecologia em uma cidade onde se respira agrotóxico. A gente tem aqui a Universidade Federal de Lavras, onde formam-se pessoas para trabalhar com o campo, né? Ano após ano, e esse debate da agroecologia é uma aba muito pequena, é uma luta muito pequena dentro da universidade. E é uma cidade cercada pela área rural, por produtores, pela produção, né, pela agricultura familiar.
E as pessoas, numa região dessas, elas deixaram de ter, por exemplo, seus quintais e suas couves, suas cebolinhas, e passaram a consumir o que era vendido no supermercado. Então, a partir desses últimos 5 anos de experiência na cidade, eu percebi essa necessidade de se discutir o tema. E como a minha área é o audiovisual, e eu acho que a arte é isso, ela sensibiliza de outra forma, a gente abre várias portas. E é maravilhoso usar o audiovisual, usar toda a potencialidade da arte para colocar a agroecologia na boca do povo. Porque esse ano a gente decidiu que o Verticine vai estrear na cidade com o tema comida. E é um tema que ele percorre vários ambientes, é um tema que todo mundo tem um ponto de congruência, né? Todo mundo ele chega ali naquele lugar, não tem política, né? Todo mundo quer uma alimentação de qualidade, mas a maioria das pessoas não sabe, então parabenizo aí todo o pessoal que está na construção do festival. Adoraria fazer parte e estou aqui super aberta, já botei na minha agenda que vou chegar junto para participar. Fiquei super emocionada de estar em rede, de estar construindo isso junto. Gente, é uma maravilha a gente estar em parceria, difundindo, passando os filmes uns dos outros, ampliando essa rede para chegarem outras pessoas produzindo seus próprios filmes, né? Aqui eu tenho um projeto de oficina com os produtores e as produtoras rurais, para que eles passem a documentar suas próprias histórias. Isso é muito bonito e muito importante, e eu acho que é desse jeito que a gente evolui e passa a ter um outro olhar, né, para a comida que a gente coloca no nosso prato, né, para as relações de trabalho com a terra, e todas essas questões que a gente está, né, que a gente sabe de cor aqui, acho que todo mundo que participa, né? No mais, parabenizar e dizer que estou à disposição e muito feliz de estar aqui junto. Obrigada. Obrigada, Cris. Eu acho que Ai, perdi o nome da pessoa, gente. Um segundo aqui. Cláudia Helena. A Cláudia tinha se inscrito, não sei se você gostaria de falar, Cláudia. Bom, se você se sentir à vontade para falar, só avisar a gente. Vamos ver aqui. Alguém mais quer trazer algum comentário, alguma pergunta? Então, acho que a gente vai seguindo, pessoal, para o nosso encerramento. Agradecer muito, abrir aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Vivi, Marcelo, Ellen, Nath, Vanessa, alguma outra pessoa, para sentir bem confortável mesmo. A gente segue aí preenchendo o formulário da Teia de Comunicação Popular e todas e todos animados, né? Assim, acho que seguimos até o Rio de Janeiro, trazendo as nossas lutas, as nossas conquistas, essa inteligência coletiva que foi exercitada hoje, que vai seguir acompanhando a gente, né? Por favor, lembrem do formulário de avaliação, para que no próximo encontro a gente possa qualificar mais ainda, né? E ir fazendo sentido para todo mundo. A Vivi acabou de colocar a lista de presença e avaliação. Ana, a gente pode ver, sim, um certificado. Se você precisar, coloque, por favor, no formulário, que a gente vê como encaminhar depois. E aí, queria só trazer, antes da gente ir embora, uma música. Não vou cantar, porque eu sou muito, muito desafinada,
mas uma música que o povo aqui no Paraná tem o costume, né? Na hora do plantio. Nós precisamos da sociedade civil estar junto. Oi, Regiane. Desculpa, foi mal. Nada. Mas se você quiser falar, tá tranquilo. Só dá um alô. Então, ela diz assim, né? Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita. Plantas para o irmão. Toda mãe terra é um apelo para sermos irmãos, e toda roça é um convite para o mutirão. Toda colheita é um chamado para se ajudar, e toda venda é um momento de se organizar. Todo suor é uma enxada a gerar comida, e toda luta é um arado a arrancar mais vida. Toda chuva é uma bênção que faz germinar, e todo sangue é uma força para se libertar. Todo serviço é um anseio de compartilhar, e o compromisso é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Que a gente possa seguir semeando, colhendo, trabalhando em conjunto, indo um em apoio à outra, ao outro, ficando mais perto e criando esse ambiente, né, de uma comunicação afetiva, que traz toda a potência e a diversidade da agroecologia e de tudo que é construído pelos mais diversos e plurais sujeitos que estão nessa caminhada. Gente, muito, muito obrigado. Em breve a gente manda aí o encontro 2. E é isso. Um abração. Beijo, beijo. Trabalhar até morrer, oh, trabalhar até morrer. Vendoria pra fiar, trabalhar até morrer, oh, trabalhar até morrer. Da fazenda Santa Cruz de Canguçu, pais e filhos e mais negras, as mãos negras para o sul, fazendo enroladinho, dia e noite, manso tudo na cacunda, real feitoria, real feitoria. Pra piar, trabalhar até morrer, oh, trabalhar até morrer. 40 anos passaram, Canguçu e Rio do Sino, chega um outro de outras águas, mulheres, homens, meninos, as mãos brancas para o sul, para então na feitoria, enviou para viver. Atacar deu para salgar, trabalhar até morrer, oh, trabalhar até morrer. Cabeças loiras cobertas da feitoria, hoje dorme descansada, hoje trabalham todo dia, garapinhas espalhadas, charqueadas piradinhas, que o loiro não tem
Oi, oi.